Oi, pessoal, vamos falar então hoje sobre os fatores psicológicos dentro do comportamento do consumidor. Vou abrir os slides aqui para vocês. Nós vimos que existem 4 fatores que influenciam o comportamento do consumidor. Os fatores culturais, algo mais macro, sociais, pessoais, estão muito próximos de nós. E agora a gente vai falar dos fatores psicológicos. A gente vai fazer um mergulho aqui no nosso cérebro, digamos assim. Vocês vão ver com maiores detalhes com a professora Raquel, marketing contemporâneo e marketing digital. Vocês vão ter alguma noção de neurociência aplicada ao marketing lá. Mas o que o Kotler fala para nós? Que nós temos alguns fatores psicológicos a serem levados em consideração quanto seres humanos. Então, a gente tem a motivação, que é o impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir seus objetivos. Percepção, que é o processo pelo qual uma pessoa seleciona, organiza e interpreta as informações para criar um quadro significativo do mundo. Aprendizagem envolve mudanças no comportamento do indivíduo decorrente de uma experiência. A questão de aprendizagem, ela vai ser cada vez mais efetuada pelas empresas, porque uma vez que eu aprendo, por exemplo, eu vou num showroom e eu experimento um monte de produto lá, eu tendo a comprar. Alguém já foi na Casa Natura, lá em São Paulo? Ao mesmo tempo que eu tenho show, na entrada eu posso experimentar os produtos que eu quiser da Natura. O banheiro é super cheiroso, tem produtos maravilhosos. Por fim, a memória, quando a gente armazena aquela informação por um longo prazo, tá? Então, motivação é o que me faz comprar. Percepção é como eu interpreto aquela informação. A aprendizagem, ela envolve mudança no comportamento do indivíduo. E a memória é essa questão de longo prazo. Sabe quando a gente sente um cheiro e lembra da nossa avó, dos nossos avós, da nossa infância? Isso está lá na memória. Vamos falar um pouquinho de memória, né? O cérebro, de acordo com MacLean, ele é dividido em 3 partes. Reptiliano, que fica aqui atrás, o límbico e o neocórtex. Reptiliano, todos os répteis têm. É responsável pelos impulsos. Então, por exemplo, eu estou tomando um café, queima minha língua. Isso quem faz é o reptiliano. Ele faz com que a gente pisque, respire, controla as batidas do coração. E também, quando acontece alguma coisa, a gente sai correndo, reptiliano. O límbico é o cérebro das emoções, todos os mamíferos possuem. É lá que está a memória, de longo prazo. E nós temos o neocórtex, que fica aqui, mais ou menos aqui, é o cérebro que todos os seres humanos possuem. Vocês sabem quanto que a gente usa o cérebro racional, o neocórtex, por dia? 10%, 90% das nossas decisões encontram-se no reptiliano e no límbico. Por isso que é importante a gente mexer com emoção, pensamento e sentimento na comunicação nos dias de hoje. Então, nós já vimos as teorias. A teoria de Maslow, lá, a teoria das necessidades, lá no começo, necessidade fisiológica, de segurança, de relacionamento social, de estima e de realização pessoal ou autorrealização. Eu vou falar um pouquinho de Freud, que eu já falei sobre esse cérebro consciente e inconsciente. Então, o reptiliano e o límbico são inconscientes e o cérebro consciente é o neocórtex. Olha que interessante. Então, tudo que a gente faz, 90% é inconsciente. Eu aprendi a escovar os dentes, eu não vou ficar pensando para escovar os dentes. Eu aprendi uma vez a pegar o caminho para o meu trabalho, para pegar sempre o mesmo caminho, porque o cérebro ele não gosta de mudança. Por isso que é tão difícil para a academia. E a gente precisa de 3 meses até que isso se torne um hábito e vá aqui, ó, para o límbico, tá bom? E a teoria de Heisberg? Então, o Freud, ele fala que existe o consciente e o inconsciente. Então, o límbico reptiliano e o consciente está aqui, ó.
É isso que a neurociência vai estudar, tá? Ela vai estudar essas 3 partes do cérebro, hormônio, vocês vão ver tudo isso que a professora Raquel. Pirâmide de Maslow já falamos. A teoria de Heisberg é bem legal. O que tem a ver a teoria de Heisberg? Fatores satisfacientes e insatisfacientes. Então, os fatores motivacionais satisfacientes são aqueles que não precisam ter, mas se tiver, vão gerar satisfação. Então, por exemplo, reconhecimentos. Eu vou numa loja, sou muito bem atendida e ainda ganho brinde. Isso é um fator motivacional. Vou dar um exemplo lá dos restaurantes que o Jacan vai, né? Então, se depois que ele fez a consultoria, o restaurante fica excelente, a comida é ótima, o atendimento ótimo, isso é um fator satisfaciente, tá bom? O que é um fator higiênico? É um fator que eu preciso ter, porque se eu não tiver, vai gerar insatisfação. Então, exemplo, lá nos restaurantes que o Jacan atende, né? Não tem nem higiene, isso é o mínimo para o restaurante. Atendimento, ok, não tem nenhum mínimo. Então, esse é um fator que vai gerar insatisfação. Tem que ter condição de trabalho, salário. Isso daqui eu achei o Heisberg para a gestão de pessoas. Mas no caso de marketing, nós estamos falando aí de um restaurante, por exemplo, tem coisas que eu tenho que ter. Imagina, lembra aquele restaurante japonês que eu mostrei o vídeo para vocês? Não tinha o Gohan, não tinha o mínimo, não tinha nada. Era sujo. Entenderam? Então, o fator higiênico, ele tem que ter. Se não tiver, gera insatisfação. O motivacional eu não preciso ter. Mas se tiver, eu fico muito satisfeito. Legal? Sobre a percepção, né? Só nós temos um hormônio, que é um hormônio de foco. Notem que quando você está pensando em uma coisa, você só vê aquela coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Quando uma mulher está grávida, ela só vê coisa para beber. Quando vocês vão trocar o carro, você só olha as marcas de carro. Isso é atenção seletiva. Então, a gente filtra os estímulos de comunicação. E nós retemos, retenção seletiva. Quanto mais emocional é uma propaganda, melhor. Porque nós somos bombardeados com cerca de 1.500 comunicações por dia. Então, quanto mais emocional é aquela comunicação, melhor efeito para o meu negócio. Então, vou dar um exemplo para vocês. Assistam uma propaganda chamada Meu Pai Mente. Depois vocês me falam o que acontece, tá? Com vocês. Distorção seletiva é quando eu transformo a informação em significado, e percepção subliminar é quando há mensagem subliminar. Mensagem subliminar não é o que a gente vê lá da Jequiti, que pisca e a pessoa vai comprar mais. Não. Mensagem subliminar é quando eu trabalho com emoção. Isso, quem fala não sou eu, quem fala é o Martin Lindstrom, no livro dele, que fala sobre neurociência, tá? Como assim, Mariana? Tem um filme do 007 que é o Cassino Royale. Lá tem 123 marcas. Que marca que você lembra? Nenhuma. Porque não gerou emoção. Agora, quando a gente vai para o Wilson, a bola do Wilson do Náufrago, a gente sabe, gerou emoção. O filme inteiro ele passa com o Wilson. A mesma coisa, Estrelas Além do Tempo. O tempo inteiro fala dos aparelhos da IBM. E quando a gente pega, por exemplo, Capitão Phillips, o tempo inteiro mostra a Maersk como marca de container. Então, para dar resultado, eu tenho que gerar emoção na mensagem subliminar. Mesma coisa do ET também, ele tinha umas balinhas da Mars. Eram umas balinhas da Mars que eles deixavam no caminho. Legal? Então, vamos resumir quais são as formas clássicas de segmentar o meu consumidor. Nós vimos os fatores. Esses fatores eles vão mostrar quais são os possíveis comportamentos do meu consumidor. Eu tenho a segmentação demográfica, que é por idade, gênero, etnia, renda, educação, tamanho da família.
nacionalidade, estilo de vida, estágio de vida, tudo que se refere à demografia. A segmentação psicográfica, que tem a ver com o AIO, atividades, interesses e opiniões, estilo de vida, personalidade, valores, crenças e percepção. Comportamento de compra e consumo, ou seja, comportamental. Eu tenho preferência de local e compra, frequência de compra, lealdade à marca, sensibilidade a preço, benefício procurado e como foi utilizado e o nível de, ou taxa de consumo. Lembra que eu falei para vocês da Nutella? Que na comunicação eles tentam aumentar a taxa de uso e consumo para você passar a Nutella em outras coisas, utilizar a Nutella de outras formas. BIS faz isso. Pode ver que na página da BIS sempre tem alguma receita para você consumir mais, consumir de outras maneiras. Os fatores culturais, que nós vimos, culturas, tradições culturais, costumes, valores e normas, subcultura, costumes. Nós temos também, desculpa, eu repito costumes, valores e normas várias vezes, né? Nós temos também a segmentação geográfica, como, por exemplo, fronteiras nacionais, estaduais, regionais, quais são as regiões, zonas urbanas versus zona rural e o CEP. E nós temos também as características situacionais. Muitas vezes eu compro algo para o trabalho e utilizo esse mesmo algo para o lazer. No caso, por exemplo, a minha camisa, eu utilizo, não sei, não dá para ver direito por causa da luz, mas é uma camisa amarela, eu utilizo para ir para a praia e eu utilizo para trabalhar também. A gente não está morto, não. Passar rapidamente com vocês, vocês vão aprender com a professora Raquel, marketing 4.0, que é o marketing do prosumidor, do consumidor que participa. Falando um pouco do 3.0, rapidamente, marketing 1.0 era focado no produto. Vocês vão ver lá em teorias da administração, quando o Ford fala que todo mundo podia ter um carro, desde que ele fosse um Ford T preto. Então, era o marketing focado no produto. Depois vem o marketing focado no cliente, que é o 2.0, que foi o que nós praticamos até final do século XX. E agora, nós estamos no marketing 3 e 4.0. Então, nós estamos falando aí de cocriação. Além de termos os 4 P's, nós olhamos e o consumidor cocria com a gente. Ele quer fazer parte daquilo. Marketing 3.0 é olhar muito mais do que o consumidor, é olhar o ser humano. Eu ser uma marca legal, uma marca presente no mundo. Eu tenho também, ó, foi o que eu falei, ó, tá vendo? Aqui eu vou olhar a sustentabilidade, tá? Eu tenho também, ao invés de, eu olho para segmentação, público-alvo, posicionamento, mas eu olho também para communitization. Ou seja, as pessoas se comunicando e criando nas redes sociais. E eu tenho também a gestão de marca. Ao invés de construir uma marca, eu construo valores. Quais são os valores que a minha marca passa? E para as marcas conseguirem conectar-se com os seres humanos, elas precisam desenvolver um autêntico DNA, que reflita a sua identidade nos relacionamentos sociais dos consumidores. Hoje, os consumidores que veem uma marca podem imediatamente julgar se sua aparência é falsa ou real, de acordo com as experiências e conversas na internet. Então, olha que interessante. No 1.0, eu queria a mente do consumidor. No 2.0, o coração. E nos 3.0, eu quero o espírito. Olha que interessante, né? Aqui eu entrego satisfação, lucro e quero ser o melhor. Coração, né? Que até final da década de 90, início dos anos 2000, percebo as aspirações, quero retorno e quero me diferenciar. Quando eu trabalho com marketing 3.0, eu pratico a compaixão, eu olho a sustentabilidade e eu quero fazer a diferença. Aqui é um exemplo da Arezzo. Faz um tempinho já, mas eles fizeram uma coleção com pele de chinchila. Isso não agradou. A internet boicotou mesmo a marca e eles tiveram alguns prejuízos.
Outra questão, como a gente falou aí, de trabalhar nos fatores psicológicos com emoção, existe uma coisa chamada storytelling, que é o contar histórias. Então, notem que as marcas, cada vez mais, elas contam histórias para depois assinar os seus produtos ou serviços. Outra coisa bem interessante para vocês pesquisarem, se tiverem curiosidade, é a jornada do herói. Isso acontece muito nos filmes da Marvel, na maior parte dos filmes da Disney. Depois vocês pesquisem, e muita comunicação vem trabalhando com a jornada do herói para a gente ficar com aquela comunicação lá na memória, né? E outras questões que nós vimos também, que com o marketing 3 e 4.0, com a internet, o consumidor cada vez mais conectado, nós temos a economia colaborativa muito forte, economia compartilhada, né? Agora, principalmente em tempos de Covid, a gente vem utilizando o iFood, que é uma forma de economia compartilhada. Então, eu não tenho. O que é a economia compartilhada? Eu não tenho, eu vou usar aquele produto. Então, por exemplo, eu preciso de uma ferramenta. Eu não tenho essa ferramenta, uma furadeira. Eu vou numa rede social, peço emprestado a furadeira, pago por essa furadeira para a pessoa que tem e devolvo. É muito mais caro eu ter uma furadeira do que quando eu precisar, eu empresto de outra pessoa. E aí tem várias formas de economia colaborativa, né? Eu tenho transporte, bens, espaço, dinheiro, serviços e comida. Legal? Então, finalizamos a nossa aula de comportamento do consumidor B2C e na próxima aula nós vamos ver comportamento B2B. Um beijo e até semana que vem.